Olá Dev, beleza? Vamos então começar o nosso treinamento aí de React Native. Então a gente vai nesta videoaula aqui fazer uma introdução aos conceitos e entender um pouco dessa plataforma aí para a gente poder criar apps para Android e iOS. Então, o conceito de React Native, ele é um framework para a criação de aplicações mobile nativas. É um projeto open source mantido pelo Facebook desde 2015 e é uma estrutura multiplataforma, ou seja, através de um único base code a gente consegue criar apps tanto para Android quanto para iOS, inclusive podendo fazer ajustes em código nativo em ambas plataformas para situações específicas de otimização, customização. Então, além de a gente usar a mesma base code, que é o código React, o mesmo código que você usa para o React para web, que é o React.js, você também usa para o React Native, porém, você ainda, além disso, consegue alterar código nativo para ambas plataformas, né? Android e iOS. Com esse framework, a gente pode manipular cada plataforma de maneira independente, né? Foi o que eu falei. Por mais que você tenha a mesma base de código, né, para todas as plataformas, você também tem a flexibilidade de customizar partes da aplicação de acordo com a plataforma. Então, se o usuário carrega aquela aplicação num dispositivo iOS, eu posso ter um comportamento diferente daquele que for abrir o mesmo app num dispositivo Android, né? Isso é muito interessante, te dá uma grande versatilidade aí. E detalhe, né? A mesma base de código você desenvolve uma única vez, faz essas pequenas situações aí de customização por plataforma. Além disso, React Native ele não produz uma interface híbrida, uma espécie de WebView. Para quem não sabe, WebView ele é um browser, porém um browser sem botões, sem menu, sem nada, né? Só aquela estrutura, um container, né, vamos dizer assim, e dentro desse container o app funcionaria ali. Isso é muito típico em apps desenvolvidos com Ionic, por exemplo, né, onde você tem o WebView ali por trás, que é ele que vai renderizar o app. Aqui o React Native ele pega o código JavaScript e converte isso em interface nativa, tanto Java quanto Objective-C. Né? E aí você tem as variantes aí Kotlin para Android, Swift para iOS também. Algumas características interessantes do React Native que a gente pode destacar aqui é a questão do Fast Refresh, né? Durante o desenvolvimento, a cada alteração que a gente vai fazendo no nosso código, isso já vai sendo refletido no seu dispositivo físico conectado via USB, no seu emulador Android ou no seu simulador iOS. Então, a cada salvamento, né, a cada alteração que você faz no código, você já vê isso refletido automaticamente. É o chamado Fast Refresh. Mesma base de código para todas as plataformas, já falei bastante disso aqui. É você usar o JavaScript como linguagem base. Então, para quem já trabalha com JavaScript aí há longas datas, né, quem já tem essa base code aí na bagagem, né, na mochila, vamos dizer assim, vai ter uma curva de aprendizado bem mais curta, né, para trabalhar com projetos React Native. Essa plataforma também possui uma comunidade ativa com inúmeras libs, UI, recursos de UI, né, de interface de usuário, frameworks e assim por diante. Então você tem recursos como Styled Components, que a gente vai estar vendo aqui no curso, Native Base, que é para você criar interfaces com base num framework de elementos gráficos que você já tem pré-definidos, né, vamos dizer assim. Ou seja, tem inúmeras, né? Você tem bibliotecas de ícones para trabalhar com imagens e assim por diante. Falando agora um pouco da arquitetura do React Native, né? Como que ele funciona por trás dos panos aí. Então, o código JavaScript que a gente vai codar, né? Quando a gente faz a compilação, né? A gente executa o comando para compilar esse código. Esse código ele é buildado, né, pelo Metro Bundler, que é um packager, né? Ele vai criar esse bundle, né, que é o pacote já buildado, né, do nosso
código JavaScript. Esse bundle aqui é enviado para bridge, essa bridge que é através dela que a gente injeta o código ou para a plataforma Android ou para a plataforma iOS. Isso tudo acontece de forma automática, né? A gente não vai aqui executar um comando para cada etapa ou se preocupar com nada disso. Um simples comando que a gente executa para gerar o build, gerar um bundle, né, no caso, a ferramenta já faz isso tudo para a gente aqui. Só lembrando que esse código JavaScript aqui, ele é um código JSX, né, que é o mesmo código que a gente usa no React.js. Então, para quem já conhece React, então é o mesmo código aqui, né, com algumas adaptações, porque no React.js a gente está trabalhando em plataforma web, então a gente tem um HTML por trás ali. Aqui a gente não tem HTML, então eu não tenho aqui div, eu não tenho tag p, tag a, tag... Ou seja, as tags do HTML, a gente não tem isso aqui. Então aqui a gente vai trabalhar com elementos nativos de cada plataforma. Então no Android, um texto, ele é criado através de um elemento. Para iOS, já é um outro elemento. Então o JavaScript, através desse bundle aqui, ele já vai gerar de acordo com a plataforma que você quer buildar, né, que você quer gerar o bundle. Então, a questão que foi falada mais atrás sobre o código JavaScript se transformar, né, ser injetado no dispositivo como um código nativo, isso é feito aqui pela bridge. Então, essa bridge é o ponto de comunicação entre o código JavaScript e o código nativo para ambas as plataformas aqui. Então, é ele que transforma esse código JavaScript na interface nativa de cada plataforma. E aí, esse exemplo que eu citei aqui, né, de a gente não ter aqui um HTML, por exemplo, onde eu tenho uma tag P para eu poder criar um texto, um simples texto, né? Aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tag text. Então, qualquer texto que eu queira colocar no meu app, eu vou usar uma tag text. Se eu quiser criar um container como uma div, aqui no React Native a gente usa a tag view. Então a tag view é um container que a gente utiliza para tudo. Então qualquer texto eu uso a tag text. Qualquer container eu uso a tag view. E assim por diante, né? Assim como a gente tem o input do tipo button no HTML, aqui a gente vai ter algumas variações para botões. A mais comum é o Touchable Opacity, né, que é um botão, já é nativo do React Native, a gente inclui ele no nosso app, e aí sim a gente faz a estilização, né, usando Styled Components, por exemplo, para poder dar a cara que a gente quer para o app. Então é isso, em termos de conceito, né, inicial aí sobre o React Native, sobre a plataforma que a gente vai trabalhar, a gente preparou essa apresentação aí para poder fazer essa introdução. Com certeza, na sequência, em cada aula, você vai estar se aprofundando, né, nesses conceitos e na prática isso vai ficando cada vez mais evidente, né? Você vai assimilar isso com mais facilidade durante o desenvolvimento dos projetos aqui no curso. Vamos em frente então.